Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao canal novamente, esse canal que é dedicado a você que não é profissional da área da saúde, mas tem interesse e se preocupa com a sua saúde, com a saúde da sua família. O vídeo que eu trouxe para hoje ainda é um tanto polêmico e eu tenho recebido várias perguntas, que é o jejum intermitente. Como o assunto é meio extenso, eu decidi dividir o vídeo em duas partes. Essa é a primeira parte, onde eu vou explicar para vocês os benefícios do jejum intermitente. Na segunda parte do vídeo, será um vídeo logo após esse, eu irei falar sobre os horários, sobre os tipos de jejum, o que quebra jejum, o que não quebra jejum, quantas vezes na semana é indicado que nós façamos o jejum intermitente. Então não perca nenhum dos dois vídeos. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se, estamos aqui para ajudar vocês. Eu sempre deixo o endereço, mas é @AnaPaulaCarrion nutricionista, assim vocês podem se inscrever, estar sempre atualizadas, né? E levamos assim informações a um maior número de pessoas. Vamos dar início a esse nosso primeiro vídeo a respeito do jejum intermitente. Vamos começar então o nosso vídeo sobre jejum intermitente. Pessoal, jejum intermitente não significa não comer, porque no jejum intermitente nós alteramos períodos de jejum e períodos de alimentação. É uma estratégia importante que vai muito além da questão também da perda de peso. As pessoas costumam achar que se faz jejum, que a prática do jejum intermitente é só para emagrecimento, o que não é verdade. É uma restrição calórica? Sim, é uma restrição calórica, mas que tem inúmeros outros benefícios, como, por exemplo, controlar as citocinas inflamatórias, porque elas ficam muito diminuídas nesse período de jejum. O jejum também organiza todas essas proteínas anti-inflamatórias. Ele melhora as respostas das nossas células. O jejum intermitente melhora a nossa saúde orgânica, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, e é até mesmo para algumas pessoas uma questão espiritual de purificação. E aí nós temos o Ramadã, a Quaresma, e eu particularmente acho que não deixa de ser uma purificação, onde nós fazemos uma estimulação de proteínas. Proteínas que fazem todo aquele processo anti-inflamatório e antioxidante, diminuindo os danos do DNA, os danos metabólicos do nosso corpo, melhorando inclusive a nossa resposta ao estresse, a nossa expressão gênica. Pois bem, não vou entrar nessa questão espiritual, vamos falar de fisiologia humana. O jejum intermitente, ele estimula o nosso metabolismo energético, ele influenciando como a produção maior produção de energia mitocondrial. Ele previne doenças como Alzheimer, diabetes, as doenças cardiovasculares e até mesmo câncer, já que impede o crescimento de células cancerígenas. E nós temos dois tipos de jejum: o jejum fisiológico e o jejum metabólico. O jejum fisiológico é aquele em que não se consome nenhuma caloria, sem carboidrato, sem proteína, sem gordura, sem fibras, enfim. E aí o indivíduo pode beber água, tomar chá, café, chimarrão, tudo sem adição
calórica, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E nós temos o jejum metabólico, aonde é consumida uma pequeníssima quantidade de calorias sem que prejudique a produção dos corpos cetônicos. Mas adiante eu vou falar, vamos explicar direitinho o que são esses corpos cetônicos. Uma observação: ambos esses jejuns, fisiológico como metabólico, eles aumentam a produção de corpos cetônicos. Corpos cetônicos que vão ser a nossa fonte de energia. Mas adiante eu vou entrar mais nessa questão. Quando a gente se alimenta, o excesso de glicose, vocês já sabem, já falei em vídeos anteriores, o excesso de glicose, ele é armazenado no fígado e nos músculos, na forma de glicogênio. E no tecido adiposo na forma de gorduras. Guardem isso, já falei anteriormente aqui, mas é importante vocês saberem, para darmos prosseguimento à explicação. Quando nós entramos em jejum, nós fazemos uma restrição calórica. Nós vamos estar queimando aquela nossa reserva de glicose, o nosso glicogênio. Glicogênio esse que está lá armazenado nos músculos, no fígado, e durante o jejum essas reservas de glicose no sangue diminuem muito também, o que já sinaliza para o nosso organismo que a energia está baixa, né? Então, o nosso corpo, ele é muito inteligente. O que ele vai fazer? Ele vai procurar uma outra fonte de energia. Porque quando o corpo não tem glicose suficiente, a segunda opção dele é queimar, é quebrar a gordura para obter energia. E essa quebra de gordura resulta na produção do que eu falei, corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, gente, vão ser utilizados pelo organismo como um combustível, ao invés daquela glicose. O nosso corpo vai ativar uma via que aqui até não é relevante para vocês, mas eu não tenho como deixar de falar, que é a via AMPK. A AMPK é uma enzima que está dentro das células, que estimula a formação de novas mitocôndrias nessas células. Eu já falei em vídeo anterior sobre mitocôndrias. Para quem não está lembrada, basta procurar aqui no canal o vídeo anterior. Mas vamos lá, mitocôndrias estão dentro das nossas células e são fontes geradoras de energia. E essa AMPK é um sensor, funciona como um sensor de energia. É uma enzima, né? E essa enzima tem funções diferentes em tecidos diferentes. A AMPK, ela renova as nossas mitocôndrias, ela remove aquelas mitocôndrias que estão danificadas e facilitando assim a biogênese. No tecido adiposo, aquele que reserva gordura, a enzima AMPK vai estimular a lipogênese, que é a quebra da gordura, que leva ao emagrecimento, além de melhorar a eficiência metabólica. A AMPK é o principal ativador da autofagia durante o estresse oxidativo e o catabolismo da inanição energética. Eu vou falar sobre autofagia adiante no decorrer do vídeo. Falando em jejum intermitente, tenho que falar em emagrecimento, porque há sim uma redução de ingestão calórica e havendo isso,
há uma diminuição de um hormônio conhecido como leptina e o aumento de um hormônio conhecido como grelina, a grelina que vai dar menos fome. Ao mesmo tempo que durante o jejum aumenta hormônios do crescimento, o que impede a perda de massa muscular. Pode aumentar a produção do hormônio do crescimento conhecido como GH. Por quê? Porque a diminuição dos níveis de açúcar lá no sangue estimulam a liberação desse hormônio GH de crescimento. E o aumento do GH durante o jejum pode ajudar a mobilizar aquela gordura que está lá armazenada, para ela ser usada como fonte de energia, contribuindo assim para a redução da gordura corporal. No entanto, é importante a gente considerar a duração e a frequência sempre dos períodos de jejum, pois diferentes protocolos podem ter efeitos diferentes. Então aqui já entra aquela questão que me perguntam muito. Doutor, eu posso treinar na academia em jejum? Gente, depende. Se o nosso corpo já está certo, adaptado, sem problema nenhum. Mas pode ser que nos primeiros dias você sinta uma fraqueza. Então é bom sempre ter um acompanhamento profissional de um nutricionista. Né? Não se deve começar a prática do jejum por conta própria. Bem, falamos em emagrecimento, tenho que falar na insulina, né? E o jejum também vai baixar a insulina no nosso corpo. E nós sabemos que ter insulina alta no corpo impede a queima do excesso de gordura que está nesse corpo. E o jejum vai reduzir a insulina que o pâncreas produz, o que vai reduzir, então, consequentemente, o risco de pré-diabetes, de diabetes, melhorando inclusive a resistência insulínica. Durante o jejum intermitente, pessoal, o corpo, com essa falta de glicose, ele passa a usar a gordura como fonte de energia, transformando-a em corpos cetônicos. Então, assim, pessoal, essa gordura, ela vai ser quebrada, ela vai ser transformada em corpos cetônicos, e a primeira gordura que nós perderemos é aquela mais perigosa, que é aquela gordura visceral, que é aquela que envolve os órgãos, que é aquela que está dentro de alguns órgãos, por exemplo, a gordura presente no fígado. Então, veja, a primeira gordura que o nosso corpo vai usar como fonte de energia é esta, que está no fígado, que está ao redor dos órgãos, é a gordura visceral, é aquele excesso, que é o mais perigoso de todos. Um outro benefício do jejum é que ele ajuda a reduzir a inflamação do corpo, porque ele limpa as células num processo que nós chamamos de autofagia. Autofagia, que é um processo de reciclagem celular. Essa enzima, ela está envolvida na remoção de organelas danificadas das nossas células, como no caso das mitocôndrias. Muitos também me perguntam, há alguma relação entre o jejum intermitente e as doenças cardiovasculares? Sim, gente. O jejum também pode reduzir o risco das doenças cardiovasculares. Ajuda a reduzir a pressão arterial, ajuda a reduzir os níveis de colesterol, de triglicerídeos, e só traz benefícios, desde que seja bem feito e bem orientado. O jejum também pode melhorar a questão do humor, pode melhorar contra a ansiedade, melhorar a sua disposição. Ele pode sim
fazer isso e, inclusive, melhorar a nossa memória, nos conferir mais clareza mental. Por quê? Aqui vem mais uma partezinha que eu preciso falar. Porque ele aumenta o que nós conhecemos, nós nutricionistas, como BDNF. BDNF, gente, é uma proteína que desempenha um papel muito importante, fundamental mesmo, na sobrevivência, no crescimento, na plasticidade das nossas células nervosas, do nosso sistema nervoso, tanto central como periférico. O BDNF é um fator de crescimento essencial para o desenvolvimento e para o funcionamento do cérebro. Influencia na formação de novos neurônios e no fortalecimento das conexões sinápticas, reduzindo também o risco das doenças neurodegenerativas. Baixos níveis de BDNF, pessoal, têm sido associados a transtornos como depressão, como ansiedade, como a esquizofrenia também. Enfim, o jejum melhora a nossa função cerebral. Tá. Uma outra dúvida, ajuda na imunidade, as pessoas muito perguntam também. O jejum também melhora a nossa imunidade, ajudando a nos proteger contra as infecções, contra as doenças, justamente porque ele promove uma renovação celular. Ele limpa aquele lixo que está dentro das células. Ele repara os danos celulares. Ele limpa aquelas proteínas velhas, aqueles patógenos inclusive que podem levar ao Alzheimer, às doenças articulares e tantas outras. Para a gente finalizar aqui, o jejum intermitente ele se aplica a todas as pessoas? Não, é preciso que a gente faça uma análise do nosso paciente para ver qual é o melhor protocolo que está adequado a ele, porque existem certos efeitos colaterais, como fome, como a própria irritabilidade, fraqueza, dor de cabeça, tontura, perda de massa muscular, enfim, vários. Então não é ter a prática do jejum intermitente por conta própria. Tem que procurar um profissional nutricionista. E não é recomendado assim para crianças, adolescentes, para grávidas, mulheres que estão amamentando, pessoas com distúrbios alimentares como a bulimia, como a anorexia, até mesmo diabetes tipo 1. Temos que ver, cada caso é um caso. Uma outra observação também, aquele paciente que tem hipotireoidismo, tem que ter um cuidado especial se for praticar o jejum para não agravar os sintomas e não interferir nos hormônios tireoidianos. Então, assim, é importante acompanhar os níveis desses hormônios tireoidianos durante o período de jejum. Nós não podemos arriscar. Então, assim, não é para você simplesmente decidir, eu quero melhorar a minha imunidade, eu quero perder peso, eu quero diminuir os meus riscos para doenças, eu quero melhorar a minha qualidade de sono, eu quero ter mais energia, ativar e limpar as minhas células, as minhas mitocôndrias. Não é assim, pessoal. Não é para sair fazendo. Existem protocolos, tem que ver com o nutricionista qual é o protocolo que mais se aplica a cada um, né, a cada pessoa. Eu creio que eu já respondi nesse primeiro vídeo a maior parte das dúvidas sobre o jejum intermitente. No próximo vídeo eu vou partir para os protocolos. Quais são os horários, quantas vezes por semana, qual alimento quebra jejum, qual não quebra jejum. Então, nos encontraremos no próximo vídeo, lembrando sempre que se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreva,
compartilhe o nosso vídeo. Esse foi o primeiro vídeo sobre jejum intermitente. Partiremos para o próximo vídeo. Como sempre, eu agradeço a companhia de vocês e até lá.